ao escutarmos-nos uns aos outros, umas às outras, sob a proposta de fala, meu povo, fala que eu te escuto, escuta porque eu te falo, todos devemos refletir e analisar desde a posse do presidente Lula até os grandes enfrentamentos que viveremos em nosso país a partir de outro campo, o campo do diálogo, o campo do entendimento, o campo da síntese daquilo que é mais urgente e principal para o avanço do país. Então, nós nos escutaremos aqui nessa edição do programa Fala, meu povo, e refletiremos sobre a nossa participação em todo este vasto movimento que deve envolver a todos nós, inclusive aqueles e aquelas que não entenderam o que se passa em nosso país e no mundo, que reduzem as coisas à mera disputa eleitoral, e a disputa eleitoral enquadrada dentro de opiniões pessoais, de direita, esquerda, fascismo, democracia, uma perspectiva apaixonada sem racionalidade. Nós temos que ganhar aqueles que se desorientam, se perdem pelos caminhos. Por isso nós precisamos aprofundar este Fala, meu povo, para nos escutarmos uns aos outros nesse momento muito difícil. Então, a primeira fala do nosso povo é o que ocorreu por ocasião da colocação da faixa presidencial no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que aquilo representou? Como aquilo nos tocou? Como aquilo se demonstrou ao mundo todo como a verdadeira cara do nosso país, nosso jeito de ser, a nossa diversidade. Então, é bom nós prestarmos atenção de novo. Um vídeo em que a Maju e a Polônia da revista Fantástico, da Rede Globo, dizem, expressando o que todo o povo brasileiro sentiu. Um dos momentos mais simbólicos e emocionantes de hoje foi a passagem da faixa presidencial diante de uma Praça dos Três Poderes absolutamente lotada. Cheíssima. E na ausência do antecessor, o Lula recebeu a faixa das mãos de um grupo de pessoas que representam a nossa maior riqueza, eu diria, a diversidade do povo brasileiro. Foi um segredo guardado entre todos os envolvidos, até Janja da Silva fazer o sinal e desvendar o mistério. Quando o novo presidente se preparava para subir a rampa do Palácio do Planalto, a primeira-dama chamou 8 brasileiros e pegou no colo uma cachorrinha, a vira-lata Resistência, adotada quando Lula ainda estava preso em Curitiba 4 anos atrás. Resistência fez companhia a 8 cidadãos que hoje se tornaram ilustres e cumpriram um papel emocionante de representar a diversidade do nosso povo. A escolha dos brasileiros que subiram a rampa com o presidente Lula foi carregada de simbolismo. Cada um tem uma história e um papel no nosso país. De mãos dadas com Lula, subiu o garoto que representa o futuro. Francisco Filho tem 10 anos, mora em Itaquera, zona leste de São Paulo. É corintiano roxo, assim como o presidente Lula. Francisco já é campeão.
Em 2022, ficou em primeiro lugar no campeonato da Federação Aquática Paulista. Quando conheceu a história de Lula, disse que também poderia um dia ser presidente. Lula conheceu Francisco há 2 semanas, quando participou do Natal dos Catadores em São Paulo. Em um vídeo do PT na internet, Lula prometeu: eu espero que no dia 1º, quando você chegar a Brasília, você vai procurar alguém, que eu quero dar um abraço nesse moleque, já com a faixa presidencial. Depois da cerimônia, Francisco e os pais dele falaram com o Fantástico. Deu muito frio na barriga, bastante tremedeira. Eu senti muito feliz, muito privilegiado por estar aqui com o presidente do Brasil. Uma tremedeira muito grande, foi o que eu senti. Foi uma emoção sem tamanho. Nós nos sentimos representados. Francisco representou todos os meninos pretos, as pretas que estão por aí no Brasil. O presidente que vai mostrar que essa população tem voz, que essa população tem um lugar. E nós nos sentimos representados, orgulhosos por tudo isso. De braços dados com Lula, o líder indígena que é reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos povos da floresta, o cacique Raoni Metukiri. Raoni subiu a rampa com passos fortes de seus 90 anos de idade. Com a ajuda do tradutor, Raoni expressou a importância do convite. Nunca fui convidado para um momento assim, mas agora que aconteceu, eu estou contente com isso. Força e superação também de Ivan Baron. Ele teve paralisia cerebral após uma meningite viral aos 3 anos e se dedica a lutar pela inclusão de pessoas com deficiência para que todos sigam em frente, com direitos respeitados. Também estava junto o metalúrgico do ABC, profissão já exercida por Lula. Wesley Rocha tem vários cursos técnicos e diz ser apaixonado pela cultura. É também DJ. No grupo, um professor, Murilo de Quadros Jesus. É formado em letras e inglês, já deu aulas numa universidade da Colômbia e estudou nos Estados Unidos. Ele é morador de Curitiba. E também do Paraná, Jucimara dos Santos. Durante 10 meses, ela cozinhou para as pessoas que ficaram em vigília em Curitiba, quando Lula esteve preso. Já o artesão Flávio Pereira, de 50 anos, esteve em frente à sede da Polícia Federal nos 580 dias da prisão de Lula. É um aliado e um admirador do presidente. A faixa presidencial foi passada de um para o outro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. As mãos de Aline Souza, usadas para garantir sustento da família, hoje colocaram a faixa presidencial em Lula. Aline, de 33 anos, é catadora desde os 14 anos. Seguiu o mesmo destino da mãe e da avó e foi representando a categoria e as mulheres negras. Eu já tinha chorado antes quando recebi aqui a notícia, antes da consagração, de que eu queria passar a faixa dentro de todas as lideranças que estavam aqui presentes. Mas foi isso, muita emoção. Os rostos do cacique Raoni, do jovem Francisco e de todos os outros simbolizaram neste domingo não apenas um país diverso, mas também a esperança no futuro. Eu conversava com um amigo nordestino, bispo, pensador, militante, há anos mergulhado nesta luta com o nosso povo, pelo nosso povo, do lado certo, do lado da classe trabalhadora. E concordamos, entre muitos pensamentos, com o fato de que a eleição de Lula representa uma descontração, um alívio para as conquistas que precisamos construir, para os avanços que precisamos conquistar. A eleição de Lula
nos ajudará a pensar o que ocorreu neste país a partir do golpe de 2016, passando por derramamento de sangue de lutadores, de sangue do povo, de sangue de mártires que viviam inteiramente na luta por puro amor ao povo, amor ao meio ambiente, amor ao país. Então eu creio que ao nos escutarmos agora, na próxima fala, nós entenderemos o quanto esta descontração era necessária para que nós priorizemos o que é prioritário, para que tenhamos o alívio de colocar a luta nos seus trilhos e não de uns contra os outros, não numa divisão imposta pelo fascismo, mas numa nova perspectiva. Fala, meu povo. E é uma vitória de muita gente, não foi uma vitória de uma pessoa, mas foi uma vitória de todas as pessoas, foi uma vitória de todos nós, e por isso mesmo a gente precisa e merece chorar mais. Todos esses anos, desde 2016, milhões de pessoas tiveram que conter muita tensão, muito medo, muito luto, raiva e revolta. A gente teve que suportar, primeiro, o voto de Bolsonaro no impeachment, a intervenção militar no Rio de Janeiro, o assassinato da Marielle Franco, a perseguição política ao Lula, a ascensão de Bolsonaro, a eleição de 2018, o governo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o vizinho assassino do Bolsonaro, os incêndios na Amazônia, a condução evidentemente criminosa da pandemia, o boicote à vacina, o sigilo de 100 anos, o cercadinho, a volta da fome. A gente passou anos sob o sequestro de uma corja espalhada pelo país todo e que queria assumidamente trazer uma ditadura de volta. Gente que exaltava torturadores, gente que assassinou ativistas indígenas e camponeses, que matou Dom Phillips e Bruno Pereira. A gente teve que lidar com a perda de 700 mil pessoas, inclusive do Paulo Gustavo, que teria feito 44 anos nesse domingo agora, nesse domingo de festa. Sim, a gente perdeu muitos amigos, a gente perdeu a alegria, algumas vezes a gente perdeu as esperanças. A gente teve que engolir a barbárie diariamente e achar um ponto impossível entre não se acostumar com a barbárie e não adoecer de tanto trauma. A gente teve que insistir em ser feliz de algum jeito. Foi uma prova de resistência que, desde o domingo, pela primeira vez em 6 anos, culminou em alívio. Então agora a gente precisa sentir de verdade esse alívio. E além de rir do choro dos bolsominions, a gente precisa chorar de alegria com o tamanho dessa vitória. Porque a gente ganhou democraticamente uma eleição nada democrática. A gente não venceu só um adversário, nem venceu a máquina. A gente venceu um golpe em andamento, uma corja que sequestrou nossa cabeça, uma indústria de mentiras, uma estrutura teocrática, uma farsa muito bem financiada que dividiu as famílias e criou um universo paralelo. Galera, a gente venceu a milícia sem dar um tiro. Após a posse do presidente Lula, no 1º de janeiro de 2023, que se marcará para a história, Lula surpreendeu quando, tarde da noite, apareceu nos palcos para agradecer ao povo. E lá ele ouviu o poeta. Antes de falar, ele escutou uma síntese do que ele representa a partir do governo, mas que chega ao governo por representar tudo o que ele significa para o Brasil. Então vale a pena a gente, quem viu, reveja, quem ouviu, reescute, quem soube, pense no que o poeta falou para o presidente Lula. Se nos representa, se é só fala, nos representa ou não. Mas vale a pena nos emocionarmos com as palavras bem colocadas, no ritmo da poesia, bem feito,
o quanto ela traduz quem é o presidente Lula para o povo brasileiro, para o mundo. Bem-vinda, democracia! Seja bem-vindo, Brasil! Hoje o teu povo é mais povo, o teu céu tá mais anil, mais verde é tua floresta, tua fauna canta em festa, teu mar dança mais feliz, teus rios correm te abraçando, nossa terra tá voltando, este é o nosso país. Luiz Inácio da Silva não é Lula assim, sozinho, ele é toda a nossa gente, cada passo do caminho. Lula é indígena e preto, Lula é aldeia e é gueto, é avenida e viela, é praça, casebre, templo, é sonho, ideia e exemplo da nação verde e amarela. Lula é caboclo e é branco, é cafuso e mameluco, um resumo de Brasil criado por Pernambuco. Lula é torneiro, é sambista, é professor, cordelista, é taxista e gari, é agricultor, pedreiro, empresário e forrozeiro, é oiapoque e chuí, é do Cerrado e do Pampa, Caatinga e Pantanal. Lula é a voz da Amazônia, interior, litoral. Lula é direitos humanos, é mulheres, é ciganos, gente querendo viver. Lula é lá, Lula é aqui, LGBTQI e o a mais que aparecer. E evidentemente que há um setor na sociedade brasileira, eu não saberia medir o tamanho e a importância desse setor, que tumultuou nas estradas, tentou interferir na economia do país, provocar o caos, que agiu com gestos terroristas, trazendo preocupações institucionais para a segurança em nosso país e alerta do que poderia acontecer. Isso principalmente no que ocorreu na noite principalmente, de 12 de dezembro, com o terrorismo em Brasília, com tudo aquilo que aconteceu em Brasília, que nós sabemos. E com essa ação daquilo que o povo chama de ficha caindo sobre o capitão Fujão, agora como muitos deles mesmo já chamam Jair Bolsonaro, que significou Jair Bolsonaro, agora com a fuga dele para os Estados Unidos, para Orlando, e já se organizando para morar definitivamente na Itália, fugindo aqui da justiça, fugindo de enfrentar os crimes que ele praticou no nosso país, efetivamente praticou. E quem é o presidente Lula? A diferença entre eles. Eles disseram e dizem coisas tão pavorosas, tão desrespeitosas a quaisquer quaisquer seres humanos, seja parente nosso, seja amigo nosso, seja inimigo nosso. A maneira como eles se referem ao presidente Lula, a mais desairosa, a mais desrespeitosa, a mais desqualificadora, a mais rebaixadora possível. E o quanto Lula venceu tudo isso, entre lágrimas, sofrimentos, sonos com pesadelos, mas trabalhando
constantemente costurando uma unidade nacional, uma frente ampla para chegar onde chegou. A diferença entre eles, de alguém que enfrentou a injustiça para provar a injustiça que impuseram sobre ele, injustiça pesada, que custou a ele a liberdade, que custou a ele a morte de entes queridos, que custou a ele a destruição da imagem dele e da família, e que ele se recuperou porque enfrentou, não fugiu. Então a diferença entre eles, que sempre foi notável, se estabelece cada vez mais. E agora, na próxima fala, nós ouviremos a indignação de um irmão nosso brasileiro. Seu modo de ser, na sua linguagem, diz o que sente, ainda que, na minha percepção, os tais bolsonaristas, os tais apoiadores de Jair Bolsonaro, não são grande coisa com as quais devemos nos preocupar. Mas eles provocam indignação. E há gente que reage, como o nosso próximo, que falará no Fala Meu Povo aqui para dizer o que sente e o que vai na alma revoltada dos que não aceitam um comportamento antidemocrático, antipatriótico, desajustado, fascista dos apoiadores do fujão Jair Bolsonaro. Ouçamos. Quando o Lula foi preso, os bolsonaristas falavam: o Lula é carta fora do baralho, o Lula nunca mais participa da eleição. Aí o Lula foi solto, os bolsonaristas falavam: mas o Lula não pode andar nas ruas, o Lula tá aí, ó, sem poder andar nas ruas. Aí o Lula, quando vem pras ruas, dá 2 surras nesse presidente deles, esse estúpido, ganha no primeiro e no segundo turno. Agora eu falo pra vocês, ô gado andarilho de BR, cadê, quem é agora o carta fora do baralho? Sim, porque eu saiba, o presidente de vocês ontem, ó, deu no pé pros Estados Unidos, fugiu como um verdadeiro canalha que sempre foi. Nunca foi homem igual o Lula para enfrentar a justiça. Nunca foi homem para ser igual o Lula enfrentou Sérgio Moro e Dallagnol, esses 2 canalhas que armaram contra o Lula. Nunca foi homem para enfrentar a Rede Globo, que todos os dias contava mentira contra o Lula. E agora tá aí, ó, o Lula solto, vai ser o nosso presidente em 2023, e vocês que estão há 2 meses roendo asfalto, roendo parede de quartel, tomando borrachada nas costas, spray de pimenta na cara. E aí, cadê o mito que vocês tanto lambiam o saco? Cadê? Hoje foi presa um cara no Rio de Janeiro, né? Aí tá a mulher do cara gritando: reaja, Bolsonaro, reaja, a Polícia Federal prendeu o meu marido hoje. Olha, moça, deixa eu te falar, o teu presidente já reagiu. Ontem ele pegou o avião e, ó, sumiu para os Estados Unidos, para não ser preso agora quando acabar o foro privilegiado. Enquanto vocês estão aí, ó, roendo asfalto, tomando spray de pimenta na cara. Chame aí o mito de vocês. Isso sempre foi um covarde, canalha. Eu falei pra vocês. Ele abandonou a Sarah Winter, ele abandonou a esse Roberto Jefferson, todos que foram presos. Aquele Sarnezinho Maranhão, cadê o Sarnezinho Maranhão? Tá na cadeia. Cadê aquele índio louco lá? O índio na cadeia. Bolsonaro nunca abriu a boca pra defender nenhum de vocês. Mas vocês ficam aí gritando mito. Era 72 horas, depois era 48 e foi passando, tem 2 meses que vocês estão aí urrando igual jegue no mulundu. Hoje eu perguntei pra uns caras que trabalham comigo no meu trabalho, por que esse presidente de vocês sumiu do Brasil fugindo como covarde? Eles responderam, sabe o quê? Começaram a gaguejar. Ah, César, eu falei, ó, vá mamar na porra. Aí veio o outro, César, você tem que ver que vá mamar no caralho. Seu presidente fugiu como um verdadeiro canalha, que sempre foi, abandonando todos vocês, e vocês ficam aí, feito gente besta. Fala, meu povo, é isso. É nos escutarmos uns aos outros, para pensarmos juntos sobre nós, sobre o Brasil, sobre o nosso povo, sobre o nosso passado, o nosso presente, sobretudo sobre o nosso futuro. Com quem podemos contar?
porque a luta não terminou. Nós não vencemos totalmente ainda. Há muito que trabalhar. Haverá desafios que nos mostrarão que ajeitar o regime capitalista não é o melhor caminho. Nos ajeitarmos dentro dele e continuarmos a sermos injustiçados, esmagados, desrespeitados, humilhados, também não é o melhor caminho. Mas isso é uma caminhada que precisamos construir juntos e juntas, diante dos desafios que se colocam, que se colocarão a nós, para que nós cresçamos, tendo o exemplo do presidente Lula, que não se entregou, que não se deixou diminuir, não se deixou abater pelas ofensas, pelas agressões, pelas armações que fizeram contra ele. E os exemplos de tantos combatentes, tantas combatentes, tantos patriotas, tantas patriotas brasileiros e brasileiras que entregaram suas vidas para que nós resgatemos o nosso país e vivamos num país que é uma porção do globo terrestre das mais belas, das mais ricas, das mais importantes, que podem servir de exemplo para todo mundo, exemplo participante, exemplo colaborativo, e não lugar de exploração, e não lugar para ser assaltado, não lugar para ser roubado, e nenhum povo para ser escravizado. Abraços proféticos e revolucionários, agora e sempre.